Todo mundo bem? Animadíssimos, doidos para ver substantivo, adjetivo, advérbio? Muito. Isso é uma pauta boa. Então, nós vamos detalhar essas 3 classes agora. Então, a gente já sabe que substantivo é a palavra que nomeia o quê? Os seres, tá? Então, o conceito, a gente já tem essa noção. Palavra Então, palavra que dá nome o quê? Aos seres. Em regra, um substantivo admite determinante. E aí a gente já vai pensar nessa noção aqui, ó. Quais são os determinantes do substantivo? Então, eu tenho aqui a classe do substantivo e eu vou considerar como determinantes artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes, no caso aqui os pronomes o quê? Adjetivos e numerais. Isso daqui que a gente está falando são as categorias que funcionam como determinantes o quê? Do substantivo. Então, quando eu falo assim, o substantivo aceita determinantes. Isso daqui são os determinantes. São as palavras que podem se referir ao substantivo. Então, uma palavra que dá nome aos seres, em regra, admite determinantes, que são esses daqui, artigos, adjetivos, né? Então, eu falo assim, ó. O primeiro nome do rapaz era Luiz. Então, eu tenho 2 substantivos aqui, ó. Nome. E eles estão determinados aqui, ó. Artigo, numeral. Esse do rapaz é uma locução que adjetiva. E aqui eu tenho outro substantivo que é Luiz. Beleza? Então, palavra que dá nome aos seres, em regra, admite determinantes, que é o que está acontecendo ali. Bom, quando a gente pensa em substantivo, uma das primeiras coisas que já pode aparecer referente a essa matéria chama substantivação. Então, substantivação é a capacidade que uma palavra de outra classe tem em se transformar o quê? Substantivo, tá? Então, vou passar para esse quadro de cá, substantivação. Então, quando eu penso em substantivação, ela se torna substantivo a partir de quê, gente? Do uso de determinante, né? Então, substantivação é um fenômeno gramatical em que uma palavra de outra classe se torna substantiva a partir do uso de determinante. Então, vamos supor que eu tivesse uma palavra tipo assim, ó, jantar. Jantar, se a gente pegar a natureza dessa palavra, é o quê? Verbo. Mas se eu falasse uma frase assim, ó, o jantar
será servido às 22 horas. Nesse caso aqui, a palavra jantar se transformou em quê? Substantivo. Então, a partir do determinante, aqui eu tenho um determinante, essa palavra se transformou em substantivo. Isso é que a gente chama de substantivação. Só que é sempre fácil ver assim ou nem sempre? Nem sempre, né? A gente tem os casos mais recorrentes e os casos menos recorrentes. Vamos supor que eu tivesse belo. Belo pertence a qual categoria? Adjetivo, tá? Então, eu pego o belo e falo assim, ó. O jantar será servido às 22 horas e 30 minutos. Como é que escreve os 22 e 30 corretamente? Podia colocar assim, ó, às 22 horas e 30. Assim só. Né? Ou você podia colocar assim, ó, às 22 horas 30 min. Também pode. Ou, por extenso, às 22 horas e 30 minutos. Todas essas notações aqui são aceitas, tá? Se eu falasse assim, com o passar das horas, o passar, é isso? Esse passar seria substantivado. O passar das horas. Passar é verbo e nessa frase estaria sendo usado como substantivo, né? Ou passar. Então aqui, ó, belo normalmente é adjetivo. Eu coloquei assim, ó, nem sempre o belo é suficiente para a alma. Então, belo aqui virou o quê? Um adjetivo. Ó, desculpa, ele era adjetivo e virou substantivo, beleza? Então, nem sempre o belo é suficiente para a alma. Todo mundo entendeu o que é a substantivação? Agora nós vamos fazer um pensando para a gente ver se a gente reconhece a substantivação. Então, sempre eu estou pensando em palavras de outra classe gramatical. Essas palavras se tornam substantivo a partir do uso de quê, gente? De determinantes. Então, aqui eu te dei exemplos simples. Um verbo se transformando em substantivo, um adjetivo se transformando em o quê? Substantivo. Todo mundo entendeu o que é substantivação? Tá? E aí ali a gente vai fazer um pensando sobre essa partezinha, para ver se você reconhece a substantivação. Oi. Mas como é que vem perguntando assim na questão? Como é que vem uma questão? Então, se você pegar no livro Português Complicado, tem várias questões lá assim, ó. Primeiro pode perguntar assim, ocorreu substantivação em? O segundo pode perguntar assim, assinale a alternativa em que a palavra grifada é o quê? Um substantivo. Então, nesse caso, não precisa nem vir escrito substantivação. Essa palavra aqui, por exemplo, não é um substantivo? Então, ou vem perguntando assim, ó, ocorreu substantivação, ou vem perguntando onde é que a palavra funciona como substantivo. Pode vir também assim, ó, perguntando onde é que a palavra mudou de classe, né? Então, tem enunciados variados. Tem um capítulozinho lá no livro que chama Relação Determinante-Determinado. Lá é que você vai encontrar questões desse tipo, tá? Só para você saber assim, onde é que eu encontraria no livro Português Complicado questões desse tipo. No exercício que chama Relação Determinante-Determinado. Você vai ver mais de uma questão desse tipo, tá? Então, a gente está em classificação do substantivo. Primeira coisa, nós vamos definir se o substantivo é concreto ou abstrato. As classificações, normalmente, elas são dicotômicas assim. São de duas em duas, tá? Então, concreto. O que é um substantivo concreto? Possui existência própria. Substantivo abstrato, o que vai acontecer? Não possui existência própria. Só que isso aqui não é um conceito meio vago? Porque às vezes você não vai saber avaliar, né? Aí eu posso melhorar os abstratos. Eu falo assim, ó, devem ser considerados abstratos sentimentos
Eu costumo brincar com vocês, falar que é o SAC, ó, sentimento, ação, qualidade e o quê? Estado. Então, devem ser considerados abstratos sentimentos, ações, qualidades e o quê? Estados. Os demais substantivos, por sua vez, são concretos, beleza? Então, posso falar que os demais substantivos são concretos. Então, o concreto possui existência própria. Aí, quando você estava lá na quinta série, os exemplos eram mais simplesinhos, porque aí a gente dava de exemplo assim, ó, cama, caneta, e a vida seguia feliz, né? Abstrato, a gente ia lá e colocava assim, amor, não é isso? Colocava uma coisa bem assim que dava para saber que era o quê? Abstrato, né? Saudade. Aí chega no concurso, a vida do menino é assim? Não. Então vamos reproduzir a vida do menino aqui, ó. Vamos fazer um pensando. E a gente só quer saber se o substantivo é concreto ou o quê? Abstrato. Então a gente quer saber se esses substantivos são concretos ou o quê? Abstratos. 8, 7, 8. E aí, fada, concreto ou abstrato? Concreto. É sentimento? Uma ação? Uma qualidade? Tipo, não. Um estado frio, quente? Não. Então, fada, concreto. Alma, concreto ou abstrato? Concreto também. Não é sentimento, não é ação, não é qualidade, nem estado, concreto. Segunda-feira, concreto ou abstrato? Concreto, não é sentimento, nem ação, nem qualidade, nem estado. Ah, mas eu não pego na segunda-feira, eu não vejo a segunda-feira, mas onde é que tem essa regra? Tem essa regra aqui? Ah, pegar, desenhar, isso só existe quando você estava em qual série? A quinta série. Vai fazer uma prova da FGV, vai ver se funciona, né? Claro que não. Então, concreto também. País, concreto ou abstrato? Concreto. Esse fica mais fácil, né? Integridade. Não tem a ver com uma qualidade, né? Não é o fato de ser o quê? Íntegro, não é? Então, nesse caso, abstrato. Colheita. Não é o ato de colher? Então, nesse caso, tem a ver com uma ação, não vinha de um verbo? Então, a gente vai chamar isso de o quê? Abstrato. Uso. O que vai acontecer? É o ato de usar? Abstrato também. Ódio não é um sentimento? Então, se é um sentimento, abstrato. Então, são abstratos qualidades, ações, sentimentos e o quê? Estados. Se o aluno se tiver aí, ele não erra. E isso daqui é importante para quando você chegar numa parte da matéria que a gente vai estudar complemento e adjunto. Né? Aí nessa parte é que você vai ter que ter uma noção boa sobre isso. Beleza? Conseguiram pensar?
Você continuou na classificação, tá? Então, simples ou composto, ele ainda pode ser primitivo ou o quê? Derivado. Então, substantivo simples. O que acontece com o substantivo simples? Apresenta apenas um radical. Substantivo composto apresenta o quê, gente? Mais de um radical. Então, substantivo simples apresenta apenas um radical. Eu falo, por exemplo, assim, couve, flor, tempo. Posso fazer um maiorzinho, tipo honestidade. Só tem um radical, não é isso? Honesto. Aí tem sufixo, né? E substantivo composto, eu posso fazer, por exemplo, couve, flor. Posso fazer passa, tempo. Não é composto? Segunda-feira. Aí, mais de um radical. Substantivo primitivo, o que acontece com ele? Não provém de outras o quê? Palavras. E o substantivo derivado é formado a partir de afixos. O que são afixos? Prefixos ou o quê? Sufixos. Ou da supressão de elementos. Supressão de elementos é só quando é um caso de derivação como regressiva, que pode aparecer, tá? Então, prefixos e sufixos e o caso de derivação regressiva ali. Então, substantivo primitivo não provém de outras palavras. Se eu pegar, por exemplo, mar, não provém de outras palavras. Se eu pegar couve, não provém de outras palavras, tá? Pedra não provém de outras palavras. Agora, quando eu falo, por exemplo, assim, pedreiro, o que vai acontecer? Não vem de pedra, não é isso? Pode ser cimenteiro, tijoleiro. Você está querendo brincar de Guimarães Rosa, né? Aquele que pensava isso, já que vai passar sabonete, em vez de tomar banho, vai chamar em sabonetar, né? Não. Né? Pedreiro, portão, que vem de qual palavra, gente? Porta, não é isso?
Venda, que aí é, por exemplo, assim, a venda da casa, que veio de qual verbo? Vender. Só para você entender que aqui ele está funcionando como substantivo, né? Então, veio de vender. Então, o primitivo não provém de outras palavras e o derivado é formado a partir de afixos ou da supressão de elementos. Tem um livro para quem tem filho assim na faixa dos 8 anos, que chama Marcelo, Martelo, Marmelo, que é uma gracinha. E os meninos adoram, né? Principalmente os meninos, que é muito difícil você achar uma leitura gostosa para menino. Para menina, você tem muita coisa boa. E aí, assim, às vezes desestimula, né? Porque o menino não tá muito afim de ler A Marca de uma Lágrima. Ele fala assim, ai, que historinha mais bobinha, ele não gosta. Marcelo, Martelo, Marmelo é uma história que geralmente o gênero masculino se adapta bem, gosta. É igual quando o menino tem uns 15 anos, você quer fazer o menino tomar gosto por leitura? Dá um Feliz Ano Velho para ele. Ele vai ler, que é um livro Feliz Ano Velho. É um livro de umas 500 páginas, que geralmente um adolescente se adapta bem à linguagem, primeiro porque o livro tem muito palavrão. Mas aí vai um pouco da natureza da mãe também pensar assim, não acho que vale a pena dar. Só que você tem que pensar o seguinte, você está criando o hábito de ler, porque o menino que lê 500 páginas, depois ele parte para outras literaturas. Agora, se ele nunca lê nada, e por exemplo, assim, se ele nunca lê nada com a qual ele tem vontade de ler até o final, é mais complicado. Você escolher uma literatura que tem a ver com o menino, agora também depende, né? Se você pegar o meu de 15 anos e der Feliz Ano Velho, ele não vai gostar. Mas o meu já lê muito. Não é para iniciar a literatura. Agora, Marcelo, Martelo, Marmelo, ele leu. E adorava. Eu falo isso com o Vitor fala assim, posso que eu nem gostava. Gostava sim. E gostava dos Incríveis também. Aí eu falo com ele, não adianta não. Você já foi criança, já gostou de várias coisas que hoje você fala assim, nossa, credo. Bom, então, simples ou composto, primitivo derivado, mais tranquilinho. Aí você tem uma classificação que é o seguinte, comum, próprio ou coletivo. Então, comum, próprio ou o quê? Coletivo, beleza? Bom, substantivo comum refere-se a qualquer ser da espécie. Então, refere-se a qualquer ser da espécie. Substantivo próprio, o que vai acontecer com ele? Refere-se a um ser o quê? Específico. E substantivo coletivo refere-se, mesmo no singular, a um conjunto de seres de uma mesma o quê, gente? Espécie. Então, comum refere-se a qualquer ser da espécie. Então, por exemplo, eu posso falar aluno, não posso? Aí, próprio, eu posso falar Pedro, João, Ana. Aí eu estou me referindo a um aluno que específico. E coletivo, eu posso falar, por exemplo, o quê? Classe, turma. Não é coletivo? Beleza? Você pode colocar assim, por exemplo, assim, estrela, sol, constelação. Só para você ter uma ideia. Agora, é comum cair coletivo em prova, gente, concurso?
Não, vai cair lá o coletinho de borboleta, paná, paná. Vai? Não. Não, não se espera, né? Até o ano de 2019 não vi isso acontecer, não. Beleza? Flávia, mas existe isso mesmo? Coletinho de borboleta, paná, paná? É, isso mesmo. Tem uma loja em Pipa que chama Paná Paná. E a pessoa que colocou esse nome sabia o que que era, porque a decoração da loja é toda de borboleta. É bonita a loja. Só que lá é tudo caro. É tudo caro. E as lojas também são muito loja de estrangeiro, nada de brasileiro lá. Isso me entristece um pouco. Sim, as pessoas em Pipa, Rio Grande do Norte, o povo fala espanhol, tá? Você não acha que você vai comunicar lá bem em português, não, porque as pessoas falam espanhol na rua. Você tem a sensação que você fala assim, onde é que eu tô? Num pedacinho da Argentina? E argentinos... No Rio, eu acho que é mais eclético. Você vê todos os idiomas, ele recebe turista de várias regiões. O problema de Pipa é porque não é o turista, é o morador. E é geralmente o empresário, né? Aí falta emprego até para quem é do local. Tem muita gente fora. Não, tudo caro, é isso que eu falei, tudo é muito caro. Restaurante, acomodação, tudo caro. E assim, é ruim porque as pessoas ficam sem. Tipo assim, é um pedaço que é nosso, mas que não é nosso, né? Que tem a ver com aquele direito à cidade, né? O nosso padrão de renda, para a maioria dos brasileiros, não é acessível. Você não vai conseguir ficar lá passeando. É igual Bonito no Mato Grosso do Sul também. Um passeio por pessoa, tipo R$ 400. É, bonito mesmo. Vale a pena? Vale, mas assim, nem todo mundo vai ter como é que eu posso dizer assim, desfrutar disso, que é caro. Né? Pensaram nisso aqui, então, como um próprio coletivo. Cai pouquíssimo, mas dá para você ter uma noção, só para se aparecer na prova, você não passar vergonha, tá? Agora nós vamos para flexão. Vou te dar a primeira que menos cai, flexão de gênero. Agora, olha como é que é interessante. Flexão de gênero, quase não cai. Mas se você pegar a última prova do Ministério Público de Minas, que tem muito tempo que teve esse concurso, né? A gente está até esperando que ele aconteça o quê? Em 2019 agora, porque o último foi 2015, 2014 para 2015, né? Tem bastante tempo mesmo, ou 2013, eu acho, 2014, por aí, tem muito tempo. O de nível médio e o de nível superior, nós mineiros podemos desistir. Por quê? Porque teve lá um acordo para 800 cargos em comissão para analista. Então, não vai ter concurso para nível superior, não, analista judiciário. Então, para nível médio, se houver, né, a gente vai ficar muito feliz, deve sair em 2019. Mas, voltando ao que eu estava falando, na última prova do Ministério Público, que foi a Fundeb que elaborou, caiu uma questão de gênero, de substantivo. Tipo assim, um trem que a gente acha que nunca vai cair, caiu. E eram quantas de português na última prova? 30 em 60. Nem preciso falar que eu amei o concurso. 30 em 60. É igual a do Rio Grande do Sul também. Mas faz todo sentido até. Diria que para trabalhar no Ministério Público a pessoa tem que saber português, português, português. E o resto um pouquinho. Né? Tem que saber muito. Então você está nas flexões de gênero que caem pouco, mas te dando um exemplo que não é tão recente, mas que apareceu. Então, flexões de gênero, a gente está pensando o seguinte: o substantivo ele pode ser uniforme ou biforme. Uniforme, o que vai acontecer com ele? Apresenta forma única para masculino e feminino. Não é isso que significa ser uniforme? Então, apresenta forma única para masculino e feminino. Quando ele é uniforme, ele pode ser uniforme de 3 formas. Ele pode ser comum, de 2 gêneros. Ele pode ser epiceno e pode ser sobrecomum. O que caiu lá na prova foi um sobrecomum.
Quando ele é comum de dois gêneros, a diferenciação é feita pelo quê, gente? Pelo determinante, pelo artigo, né? Que pode ser um outro determinante também. Então, a diferenciação é feita pelo determinante. Então, eu falo assim, ó, o dentista, a dentista. Para não ficar só o artigo, imagina que eu falo assim, ó, cliente bom, cliente o quê, gente? Boa. Não dá para fazer isso? Então, o dentista, a dentista, cliente bom, cliente o quê? Boa. Então, a diferenciação é feita pelo determinante, que pode ser um artigo, um adjetivo, não é isso? Bom, quando o substantivo é epiceno, o que acontece com esse substantivo? Primeiro que epiceno é para certos animais ou o quê? Plantas. Cuja diferenciação só pode ser feita a partir das palavras macho e fêmea. Então, refere-se a certos animais ou plantas cuja diferenciação só pode ser feita a partir das palavras macho ou fêmea. Tubarão macho e tubarão o quê? Fêmea, não é isso? Baixar o meu espelho. Eu sei que o povo tem mania de casar o tubarão com a baleia, mas eles não são nem da mesma espécie. Um é mamífero e o outro não. O povo não faz isso de vez em quando? Flávio, me dá um exemplo de uma planta que tem macho e fêmea. Só sei duas, tá? Mamão, eu sei que tem mamão macho e mamão fêmea. E samambaia, também tem samambaia macho e fêmea. Maconha também? Não sei. Vivendo e aprendendo, né? Não, não é toda planta que tem macho e fêmea, não. 90% das plantas são hermafroditas. Isso, ela mesma traz as duas formas de polinização. Ela já traz o masculino e o feminino. Oi? Robson já está querendo que as pessoas também sejam hermafroditas. Mas tem também. Existe isso. É uma condição especial, rara, né? Mas pode acontecer. Então, epiceno, macho e fêmea. Então, agora a gente já sabe, cultura geral, maconha também tem macho e fêmea. Só que eu não confio nessa informação, não tenho certeza. Estou tirando da cabeça da nossa colega, tá? Sobrecomum. O que é o sobrecomum? Que foi o que caiu lá na prova do Ministério Público de Minas Gerais. Não há como fazer a diferenciação. Então, quando o substantivo é sobrecomum, não há como fazer a diferenciação pelo determinante, porque o determinante é fixo. Então, é o que acontece, por exemplo, assim, ó, o cônjuge
que o povo tem mania de falar o quê? O cônjuge quando é homem e a cônjuge quando é mulher. Só que não tá certo. Mulher também se fala o quê? O cônjuge. Ídolo, o ídolo. Então, ela é minha ídola ou ela é meu ídolo? Ela é meu ídolo. Quando o povo tá mais afastado de Deus, ainda fala ídola. Vocês já viram? Eu já vi o povo falar isso. Nossa, ela é minha ídola. Né? Presidenta é um caso que é o seguinte, pior é que a palavra existe. Ela pode se encaixar aqui, comum de dois gêneros, o presidente e a presidente. Pode se encaixar aqui, também tá certo falar o quê? A presidente, tá? E ela tem como caráter excepcional a possibilidade da grafia presidente, tá? Flávia, mas foi a Dilma que inventou isso? Não, gente, aí vamos dar a César o que é de César, vamos dar a Deus o que é de Deus. Não tem nada a ver. A palavra já existia desde 1800 e poucos, 1830, eu acho. Foi a primeira ocorrência dela. Se você tiver uma gramática do Segala na sua casa, você já viu aquelas do Segala que todo mundo tem quando faz ensino médio? Então, uma gramática do Segala, de preferência aquela de capa marrom, assim, que quer dizer que a sua é bem velha, que a de capa roxa já é mais recente. A de capa marrom, você vai olhar lá a edição de sua gramática anterior a 1990, quer dizer, a Dilma nem estava pensando em ser candidata, né? E você vai ver que ela traz como exemplo a palavra o quê? Presidenta. E traz outras também, parenta, oficiala, né? Então, ele traz alguns femininos, assim, que são mais esdrúxulos. Nesse caso, às vezes você tem a dupla possibilidade. Você tem a possibilidade de falar a oficiala e você tem a possibilidade de falar também comum de dois gêneros, a o quê? Oficial. No caso das patentes militares, a própria, vamos dizer assim, a própria Justiça Militar determinou no manual deles que opta pela variação apenas no determinante, para não ficar o sargento a o quê? Sargenta. O oficial a oficiala. Então, para não ficar isso, ele foi lá no manual das relações internas da Polícia Militar e colocou lá o quê? Nos cargos femininos da Justiça Militar, opta-se pelo feminino dado pelo determinante, tá? Mas isso não exclui a possibilidade de existir a palavra presidente, oficial, né? Infelizmente, isso existe mesmo, beleza? E eu não posso falar que não existe, porque não é verdade. Mas, claro, na internet direto eu vejo um post falando que não existe presidenta, que se existisse presidenta, ia existir clienta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. As palavras, elas são individuais, nada a ver mesmo. Cabra macho, sapatão, né? Imagina. O Robson, vamos fazer um quadro só. Reflexões de Robson. Por que você não deixa eu fazer isso? Pessoal do online, diz o Robson que passou um tempo refletindo. Entendi. Mas é pleonasmo, bode macho é pleonasmo. Você bode já é macho, né? Melhor cabra macho, entendeu? Diz o Robson que passou um tempo refletindo que se é cabra macho é sapatão. Não sei de onde que ele tira essas ideias não, tá, gente? E que pra ele o certo seria bode macho, né? Só que lá vocês não falam bode macho. Não falam, falam cabra macho. Cabra macho, né? Então, sei. Aqui a gente não fala isso, então a gente não pode saber, né? A gente não fala cabra porque aqui a gente nem tem cabra, né? A gente já acha mal estranho ver cabra, assim. Na rua, bode, a gente fala assim, aqui a gente vê cavalo e boi, no máximo. Não tem isso, não. O cônjuge, o ídolo, a pessoa Robson Lins, né? Robson pode escrever um livro só disso. Cabra macho. A vítima. Então, o que acontece nos sobrecomuns? Não há como fazer a diferenciação pelo determinante. O determinante é sempre o quê? O mesmo. Mascote é feminino, a mascote. Fuleco foi a mascote da Copa. Não existe.
O que acontece é exatamente assim, ó. A gente acaba fazendo a diferenciação pelo determinante como se ele fosse o quê? Comum de dois gêneros, mas ele não é. Beleza? O que caiu na prova foi cônjuge, que a gente tem mania de fazer. Então, cônjuge não é comum de dois gêneros, é sobrecomum. Então, nos sobrecomuns, o determinante varia ou não varia? Não varia. Sempre lembrando, gente, que os sobrecomuns, os comuns de dois gêneros e os epicenos, eles têm que se referir obrigatoriamente a coisas que reproduzem. Então, pessoas, animais ou o quê? Plantas, tá? No caso específico dos sobrecomuns, eles estão fazendo referência a pessoas, tá? Porque senão você pega alface e acha que alface é sobrecomum porque não varia o gênero. Não tem nada a ver. Alface a gente fala que é gênero imaginário. O que é gênero imaginário? Todas as palavras têm. Não é quadro, é masculino ou é feminino? Masculino. Ou quadro, é o gênero imaginário do quadro. Conseguiram pensar nisso aí? Alface feminino. Alface. E dó é masculino, ou dó. Tenho muito dó de vocês que têm que aprender isso. E a gente fala o quê? A dó. Bom, entenderam a lógica da flexão de gênero? Continuando aqui, ó, uniforme, agora a gente vai falar biforme. O que é o gênero biforme? Apresenta forma única ou não? Não, né? Apresenta formas distintas. Não, é outro número, né? É esse daqui, ó, biforme, tá fazendo parzinho com uniforme, não é isso? Uniforme, depois biforme. Apresenta formas distintas para masculino e feminino. Beleza? Então, olha o que acontece. Eu posso falar menino e posso falar o quê? Menina, não é? Na forma distinta. Eu posso falar homem e o quê? Mulher. Não é isso? Eu posso falar rapaz e o quê? Moça. Posso falar rapaz e rapariga? Pode. Não é muito usual em algumas o quê? Regiões. Só não é muito. Aqui é, vamos dizer assim, isso. No Sudeste, para nós, rapariga seria alguma coisa mais pejorativa. Mas pode, tá? Existir, existe, tá? Esposo, esposa, não é isso? O que você está percebendo? Ocasionalmente, você muda só o final da palavra. E ocasionalmente, você muda a palavra o quê? Toda, não é isso? Então, olha o que acontece. Os substantivos biformes Então, os substantivos biformes são chamados de heteroformes quando apresentam alteração em todo o radical. Se o radical todo varia, como é que eles vão ser chamados? De heteroformes. É o caso ali, genro, nora, boi, vaca, né? E pensa que animal também pode ser biforme, tá? Porque a gente acha que animal é todo epiceno. Não. Boi, vaca, gato, gata.
Feminino, feminino de peixe boi é peixe mulher. Não que eu acho que deveria ser. Deveria ser peixe vaca. Mas não é peixe mulher. E o Rob já sabia, por isso que ele está perguntando isso. Então, substantivos biformes, quando alteram todo o radical da palavra, são chamados de heteroformes, beleza? Aí tem um negocinho que a gente pode colocar aqui, que é isso aqui, ó. Gênero e significação. Então, quando eu penso em gênero e significação, algumas palavras, o que acontece com elas, gente? Mudam de significado quando mudam de gênero. Não acontece isso? Então, eu tenho que algumas palavras nós temos um dos sistemas de artigo mais complexos. Então, algumas palavras mudam de significado quando mudam de gênero. Então, isso acontece, por exemplo, quando eu tenho, por exemplo, assim, o nascente, a nascente. O moral e a moral. O nascente vai ser o quê? Nascente do sol, não é isso? Relativo ao sol. A nascente relacionada ao quê? Ao rio, água. O moral, o que vai ser? Ânimo, autoestima. Então, você acordou com o moral elevado, ou você acordou com o moral baixo, não é isso? Ânimo, autoestima. O pessoal que fez a prova da Polícia Rodoviária Federal saiu com o moral elevado. Se estudou aqui, saiu com o moral elevado. Porque o tema de redação foi igualzinho que eu dei. Crimes de trânsito. Eu vou até passar a aula hoje à noite, que a aula é velha, dá para os meninos verem que foi feita antes. Quem fez a oficina aqui pegou um tema quase idêntico. E eu fiquei muito feliz porque foi um dos poucos que eu mesma dei. Porque a gente teve professores de outras matérias, né? Esse eu que escolhi. Aí ficou melhor ainda, né? Aí fiquei até pensando, nem precisava dos outros professores, já, só eu ter dado esse tema, não precisava nem ver o resto. E a moral, o que vai ser? Ética, não é isso? Regulamento. Tipo moral de fábula, né? A prova da PRF, depois nós vamos corrigir no curso de vocês. Tava boa. Já tá postado? Já. Então, sol, rio. Só para você ter uma noção de diferença. Perceberam? Vou pegar umas coisas super básicas. O capital e a o quê? Capital, não é isso? O capital, dinheiro, e a capital, cidade. Tá entendendo? Então, gênero e significação, algumas palavras mudam. Isso aqui é só você saber o que é, porque pelo contexto você consegue perceber o que está acontecendo, né? Bom, então a flexão de gênero cai pouco, mas a gente tem outras flexões, como a de número, por exemplo, que aí já cai pouco ou já é mais recorrente? Mais recorrente. Então, estou em flexões de número. Primeiro, vou dar algumas dicas gerais.
Bom, eu tenho lá assim, ó, substantivos terminados em U. O que a gente faz com o substantivo terminado em U? Só acréscimo de quê, gente? S. Então eu falo assim, ó, troféu, qual vai ser o plural? Troféus. Pode dar uma vontade de colocar troféus, mas não é não, né? Degrau, qual vai ser o plural? Degraus. Substantivos terminados em S. O que vai acontecer? Oh, desculpa, em Z primeiro. O que vai acontecer? Acréscimo de o quê? S. Giz, como é que vai ser? Gizes. Gravidez, como é que vai ser? Gravidezes. Ontem eu até achei legal. Eu vi a Cláudia Leite falando que tá grávida. E ela estava explicando lá que as últimas gravidezes dela foram muito tranquilas. E ela falou certinho. Nota 10 no português. E na magreza também. Parece que ela tem os meninos e em 2 minutos ela tá magra. Jesus. Substantivos terminados em S, aí depende da tonicidade. Se eles forem oxítonos ou monossílabos tônicos, o que vai acontecer com eles? Acréscimo de o quê? De ES, tá? E se eles forem paroxítonos ou proparoxítonos, só o determinante varia. Então, eu falo, por exemplo, assim, mês, qual vai ser o plural de mês? Meses, porque é um monossílabo tônico, não é? Português, qual que é? Uma oxítona. Portugueses, não é isso? Paroxítonos e proparoxítonos, o que acontece com eles? Só o determinante varia. Então, eu falo assim, ó, o ou os ônibus, o ou os lápis, por exemplo. O ou os ônibus, o ou os lápis. Entenderam isso aí? Substantivo terminado em X, o que vai acontecer? Então, terminou em X, só quem varia? Só o determinante varia. Então, eu falo o tórax, os o quê? Tórax. O tórax, os tórax. Só o determinante varia.
Substantivos terminados em ão. Depende de quê? Oi. Não, mas táxi termina em i, né? Táxi, táxis. Aí terminou em vogal. Concorda comigo? É porque aquele tem que ser terminado em quê? X. Concorda comigo que táxi? É, mas você entendeu que táxi não termina em X? Tórax, táxi termina em qual letra, gente? I, beleza? Todo mundo conseguiu ver? Aí é só colocar esse. O tórax, os tórax. Então aqui só o determinante varia. Substantivos terminados em ão depende da palavra. Então você tem que mais ou menos ter uma noção. No livro Português Descomplicado, vou colocar assim só para você ter uma referência, na página 104 tem uma tabelinha de substantivos terminados em ão. Ah, vale a pena ficar decorando? Não, não é para você ficar decorando, mas é para você ter uma noção que isso aqui varia. Alguns eu sugeriria que você soubesse. Por exemplo, assim, cidadão vai ser o quê? Cidadãos. Que a gente erra, né? Escrivão, como é que vai ser? Escrivães, que são alguns que eu já vi cair em prova. Tabelião, como é que vai ser? Tabeliães. Alguns admitem mais de um. Então, por isso que é bom a gente estar sempre olhando. Ancião admite mais de um, cirurgião admite mais de um, aldeão admite mais de um, tá? Então, ancião admite mais de um. Cirurgião, você tem cirurgiães e cirurgiões. Beleza? Olha um bobinho que eu acho que a gente nem ia saber. Verão admite 2. Verões e verãos. Mas aqui, isso aqui é recorrente em prova ou é pouco recorrente? Pouco, tá? Não é pra você ficar decorando isso não, você tem coisa mais importante para decorar. De qualquer maneira, é só você ter alguma noção. Então, ou seja, não tem um padrão uniforme, né? Depende de quê? Da palavra. Anciães, anciões ou anciãos. Os três estão certos para ancião. As três formas. Aldeão também admite as três. Oi? Ermitão e vilão também. Então, lá nessa página tem um grupinho de palavras que admite todas, que admite só algumas. Mas assim, reforço. É o mais importante para você estudar ou não? Não. O mais importante da flexão de número de substantivos são as palavras que terminam em U, as palavras que terminam em Z, que são as que mais caem, U e Z. Depois do U e Z, o que a gente vai ver agora, que é o plural dos substantivos, o quê? Compostos. Isso cai muito mais, não cai? Tá dentro de flexão de número ainda. Flexões de número, você colocou dicas gerais. E agora a gente vai ver o plural de quê, gente? Dos compostos. Então, plural de substantivos compostos. O fax, os fax. Vai entrar no X. Beleza? Não varia. Então, fax termina em X. Vai ficar naquela regrinha do tórax, tá? Facsímile, esse fax que a gente manda para a empresa. Né? Então, plural de substantivos compostos, o que vai acontecer? Eu tenho uma regra geral. Que eu costumo brincar com vocês e falar que é a regra do
sum. O que é a nossa regra do sum? Substantivos Então, substantivos, adjetivos e numerais, o que acontece com eles, gente? Variam. Então, se eu pensar substantivos, adjetivos e numerais, sempre variam. É o que a gente está chamando de regra do sum, beleza? Aí eu tenho lá uma palavrinha, tipo obra-prima. Eu tenho que ter uma noção geral de classe gramatical para fazer isso. Não tem que ter, gente? Porque eu tenho que saber a classe para poder dar o plural. Obra-prima, o que eu tenho? Substantivo mais o quê? Adjetivo. Prima de primeira, primor, não é isso? Então, como é que vai ser o plural? Obras-primas. Os dois variam, né? Guarda-chuva. O que é esse guarda? É verbo, é de guardar, né? E chuva, o que é? Substantivo. Então, vai ficar guarda-chuvas. O que só vai variar o segundo? Primeiro é verbo, guarda-chuvas. Guarda florestal, como é que vai ser? Guarda aí é substantivo, né? E os florestal é um adjetivo. Substantivo mais adjetivo. O plural vai ser guardas florestais. Isso substantivo, né? Primeiro-ministro. Primeiro vai ser o quê? Numeral. E ministro substantivo. Os dois variam. Vai ficar primeiros ministros. Todo mundo consegue ver? Então, regra geral, regra do sum. Por que eu chamei de regra do sum? Substantivos, adjetivos e numerais variam. Vocês viram que era a inicial ali do substantivo, adjetivo, né? Então, substantivos, adjetivos e numerais variam. Regra do sum. Beleza? Conseguimos pensar nisso aqui? Bom, mas como tudo no português, né? Ou tudo na vida, não é uma culpa do português. Existem algumas, o quê? Exceções. Não é só o português que é assim. Né? Aí você tem os casos especiais. Então, tem assim, ó, composto formado por dois substantivos. Primeira coisa, esse já não serve, porque é substantivo mais o que? Adjetivo. Então, você tem que olhar o que está escrito ali. Composto formado por dois substantivos, sendo o segundo tipo ou finalidade do primeiro, beleza? Aí a regra é, flexiona-se preferencialmente só o primeiro, mas pode ser os dois?
Então, composto formado por dois substantivos, sendo o segundo tipo ou finalidade do primeiro, flexiona-se preferencialmente só o primeiro, mas é possível flexionar os dois elementos. Aí eu vou te dar exemplo disso aqui. Você só tem que ter cuidado que quando é substantivo mais adjetivo, não vale, não se aplica essa regra, né? Essa é a regra que mais cai, assim, que ela é mais exótica. E ela também se confunde um pouco com a regra geral. Porque quando você tem dois substantivos, tecnicamente você poderia colocar na regra geral e flexionar o quê? Os dois. É por isso que ela tem essa exceção. Pode flexionar os dois, só que é recomendado flexionar só o primeiro. Então, de exemplo aqui, ó, vamos supor que eu tivesse assim, banana, maçã. Não é um tipo? Navio, escola. Finalidade, samba, enredo. Finalidade também. Banana, maçã. Preferencialmente, eu tenho que fazer bananas, maçã. Só que se eu quiser, eu posso flexionar a maçã também, não pode? Então, eu vou colocar esse S entre parênteses, indicando que o plural no segundo é facultativo. Mas o plural no primeiro é o quê? Obrigatório. Não é isso que está indicando aqui? Navio, escola. Como é que eu vou fazer? Navios, escola. O plural no primeiro é obrigatório e no segundo é o quê? Facultativo. Samba, enredo. Como é que eu vou fazer? Sambas, enredo. Ou posso pluralizar os dois, não posso? Lembrando que neste caso, os dois têm que ser o quê? Substantivos. Tá vendo que aqui é substantivo, substantivo? É um composto formado por dois o quê? Substantivos. Aí eu posso flexionar só o primeiro ou os dois. Não é isso que está escrito aqui? Então, a flexão será dada só no primeiro ou no conjunto. Beleza? Eu tenho dois. Então, tem mais essas exceções aqui que são relevantes. Compostos com elementos de ligação. Só o elemento... Só o primeiro elemento que, gente? Varia. Então, se eu tiver composto com elemento de ligação, quem varia? O primeiro elemento. Então, eu falo assim, ó, pão de ló, perdeu o hífen, né, gente? Como é que vai ser o plural? Pães de ló. Mula sem cabeça, como é que vai ser o plural? Mulas sem cabeça. Então, o plural vai incidir apenas o quê? Sobre o elemento anterior à preposição. Então, composto com elemento de ligação, só o primeiro elemento varia. Palavras imitativas ou onomatopeias, quem varia? Só o último, né? Então, se eu tiver palavras imitativas ou onomatopeias, só o último varia. Reco, reco e tic-tac. Como é que nós vamos fazer?
reco, recos, tique o quê? Tax. Então, reco, recos, tique, tax. Se o primeiro elemento do composto for o quê? Invariável, o que acontece? O último será flexionado independentemente da classe. Então, se o primeiro elemento do composto for invariável, o último será flexionado independentemente da classe dele, beleza? Então, vou colocar, por exemplo, assim, ó, bem TV. Abaixo assinado. Abaixo não se flexiona, né? Que é advérbio. Vai ficar como? Bem te vis. Abaixo assinados. Então, o último será flexionado independentemente da classe. E às vezes uma questão de plural de composto, ela vem misturada com outros assuntos dentro da prova, que eu acho que é mais perigoso, né? Quando veio uma questão assim de livre comentário sobre o texto, clara, correta, coesa, você nem está pensando que plural de composto existe e o erro é isso. Não pode aparecer? Pode. E uma regra 5, que é o seguinte. Então, em caso de verbos repetidos, se eu tiver dois verbos, o plural poderá ser dado só no primeiro, só no segundo ou em ambos os elementos, beleza? Então, se eu tiver, por exemplo, assim, pula, pula. Esse tá mais fácil porque não tem jeito nem da gente errar, né? Eu posso fazer pulas, pula, pula, pulas. E posso fazer o quê? Pulas, pulas. Só no primeiro, só no segundo ou o quê? Em ambos. Então, plural pode ser dado só no primeiro, só no segundo ou nos dois. As regras de plural de composto que mais caem são quais, gente? A geral e a primeira exceção. São as mais cobradas, tá? A gente já fala assim, eu tenho que dar mais importância para essas duas, tá? A geral e a primeira exceção. As outras aparecem, mas as outras até meio intuitivamente a gente faz, né? Beleza? Quando a gente voltar, a gente vai ver a flexão de grau do substantivo e seguir com o adjetivo e o advérbio, tá?